A gente quer mostrar para as pessoas que existe uma história e que ela está aí e que não houve justiça de transição. Se as pessoas tiverem consciência dessa história, talvez ajude com que ela não se repita. Porque os resquícios da ditadura estão aí no nosso dia a dia. É um skatista porque a gente fez várias entrevistas com jovens e eles reclamam dessa violência. Várias histórias que tem na peça são histórias reais. A gente quer questionar, cadê essa justiça de transição? O trabalho da cultura é um trabalho importantíssimo, porque na escola você aprende a ser racional e na arte você desenvolve a subjetividade, o elemento social da transformação, né? Ninguém muda uma realidade só pelas condições objetivas, tem que haver a subjetividade, que a ditadura não vai acabar enquanto a gente não contar a história do povo brasileiro. Não adianta a gente se fingir de morto diante dos nossos mortos e dos nossos desaparecidos. Eles vão brotar através das novas gerações. Talvez essas gerações estejam meio anestesiadas para trazer essas histórias. Mas a da ditadura, essa ditadura de 64, nós vamos contar. Esse assunto ele é tão importante, está sendo trazido à tona para fazer com que esse sentimento de impunidade desapareça. Essa questão não foi resolvida porque sempre acaba sendo deixada de lado, né, e sempre se encontram N alternativas para não focar o assunto. A gente precisa acabar com essa coisa da impunidade. Não importa se tem dinheiro, se não tem. Se cometer um delito, se cometer um crime, tem que pagar por isso. Agora é uma discussão entre nós. A gente está realmente a favor da Comissão da Verdade. Quando a gente pensa nessa peça, a gente pensa em denúncia, a gente pensa em conscientização, em fortalecimento comunitário. E foi isso um pouco também que eu aprendi com o Boal, né? Vamos fazer teatro, mas qual é a ação concreta? O nosso teatro é isso, a gente quer que as pessoas sejam protagonistas dele. Ele está na vida das pessoas, no dia a dia. Então essa é a nossa luta. A Anistia Internacional publicou um relatório que o Brasil é o campeão mundial de assassinatos por parte da polícia contra jovens, chamado resistência seguida de morte. A resistência seguida de morte era uma prática corrente da ditadura. Então, as práticas da ditadura, as pessoas que organizaram essas práticas, as pessoas que financiaram essas práticas continuam impunes e as práticas continuam intactas. Com certeza, que faz parte do espírito da anistia. Então, temos que recuperar o espírito da indignação da sociedade. Nós não podemos ficar sendo omissos. E isso é a coisa importante. Ou seja, essa peça, ela tem a ver com isso, de trazer o espírito da indignação, de mudança desse atual estado de paralisia que a sociedade se encontra frente às injustiças, frente às arbitrariedades. Nós percebemos em um determinado momento que não bastava apenas reparar às pessoas os danos que o Estado lhe causou no período da ditadura militar. Era necessário resgatar a história e, sobretudo, preservar a memória, porque um país só se desenvolve, uma democracia só se consolida a partir exatamente da memória do seu povo. Então, esse projeto Marcas da Memória ele se insere nessa visão, ou seja, é necessário que a gente repare os danos que a ditadura causou às pessoas, que a gente também mostre no processo educativo à geração futura o que foi o Brasil no período da ditadura militar, inclusive para que o que ocorreu no período da ditadura não se repita nunca mais no nosso país. Aqui é a lei, por favor, senhora, aqui é a lei.
O projeto Marcas da Memória, que é da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, ele é o nosso parceiro. A gente já fazia o Torquemada, a gente já estava pensando sobre o regime militar, então o incentivo foi fundamental para a continuidade do projeto, pelo menos com esse porte. Quando você retoma o passado, para deixar essa memória clara e retomar, olha, isso tem história, a gente passou por um regime militar, a nossa polícia continua sendo militar. Então quando você fala disso, isso amplia o universo de percepção e consciência. E ele percebe com isso, talvez, que no futuro ele possa transformar. Eu acho que isso é um dos grandes lances do Teatro do Oprimido e da forma como a gente montou esse espetáculo. A gente teve fóruns com muitos depoimentos, diversas histórias de muita violência policial. A gente já tinha feito mesmo algumas pesquisas aqui sobre o Espírito Santo, de ver realmente que a realidade aqui também é bem complicada, como em São Paulo. Pessoas que tentando dialogar com os policiais. As alternativas coletivas, elas sempre acabam se sobressaindo muito, porque elas possibilitam uma amplificação da luta do oprimido muito maior. O aumento de efetivo tem trazido resultados impressionantes. Os números não falham. Foi bastante bonito pra gente, emocionante até. E muito legal ter visto uma releitura, né? Uma visão diferente. Quer dizer, o Torquemada, mas o Torquemada, o que ele tem de realidade hoje? Aonde está aquela ditadura do passado na censura que a gente vê hoje? É uma tentativa, como eu vejo num espaço como esse, do Teatro do Oprimido, Teatro Fórum, para criar um espaço para se falar sobre essas coisas, assim, porque não se tem espaços para isso, para se discutir, para se ver, para se viver essas coisas, para se pensar junto, assim, e desconstruir muitos das ideias prontas, muitos discursos, assim, e que a arte dá essa possibilidade, assim, da gente deslocar o nosso pensamento e poder refletir, poder criar, poder sentir. A saída que foi tendo lá pra gente. É importante estar discutindo, estar levando esse teatro, inclusive para a periferia. A peça retrata um cotidiano que foi da ditadura, um cotidiano que é hoje, certo? Por quê? Porque o Estado brasileiro é violento. Para mim foi um estalo, uma reafirmação dos meus compromissos educacionais comigo, com os outros, compromissos educacionais para a crítica minha e dos outros. Consegui me perceber o tempo todo dentro das situações que foram apresentadas. A peça ela pode ser interessante no sentido de que ela nos estimula a pensarmos em um outro tipo de cultura, na cultura crítica, na cultura política, na cultura do questionamento. Muito legal poder entrar em cena e poder atuar, porque é esse teatro que a gente se percebe, que a gente se vê nele, mas que as coisas não acontecem à revelia da gente. A gente pode entrar em cena e pode propor. Apresentar o Torquemada aqui no Rio, que é bem legal, porque é na casa, né? Na casa onde tem o Boal, a gente sobe aqui e vê o escritório do Boal, a gente sente um pouco a presença dele também, até deixa um pouco a gente nervoso na hora de apresentar. O público conhece bem quem foi o Boal, tem a cena de tortura dele, né, o filho do Boal também aqui. Então é uma coisa bem próxima, uma coisa bem familiar, assim. O público no Rio de Janeiro aqui também é legal, porque eles não conheciam a palavra quebrada, para se referir à periferia. Essa coisa, primeira vez que surge essa diferença entre os dialetos, entre as gírias, aí, entre as cidades. Um borbulhão de cultura pra gente curtir. Né? É uma alternativa. O senhor revitalizou essa